Olá, bem-vindos a mais um podcast do Canadá para Brasileiros. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Caio. O Caio, sabe o que eu notei? Que faz 6 anos que a gente começa o podcast dessa forma. E eu falei, agora a gente tem que continuar, a gente tem que ir até o final. Tem que continuar, isso, né? É tradição, né? Já virou tradição, né? E para quem não sabe, nós gravamos esse podcast. E nós somos irmãos. E gravamos esse podcast na região da costa oeste do Canadá, na região de Vancouver. Eu moro em Vancouver e o Caio mora próximo dos ursos. Né, Caio? Sim, Você fica ofendido se eu disser isso? Não, eu gosto dos ursos. Pra quem não sabe, o Caio mora em Port Coquitlam, uma região muito bonita aqui, mas que tem urso. Eu brinco com o Caio aqui. Tem urso, às vezes quando o Caio sai pra andar à noite, durante o verão, ele usa um spray de urso. Não, nem... Não? Você usa aqui na cintura, que nem cowboy, não é, cara? Não. Mas tem. Às vezes eu já vi, acho que umas 5, 6 vezes urso. Quando eu saía pra andar à noite, mais no final da tarde. Já teve que correr alguma vez? Uma vez eu tive que meio que fazer a volta e... Eu tava até conversando com você no telefone. Eu lembro, você falou, tem um urso aqui. Nossa, eu lá em casa conversando com você. Normalmente quando eu tava no parque, você não precisa, eles não atacam assim, como as pessoas acham, né? Mas nesse dia que eu tava conversando com você, era o que? Era umas 10 horas da noite e já tava, não era mais verão. Já tava entrando no outono, já tava escuro já. Então eu vi o urso do outro lado da rua. Então, assim, não tinha tanta gente, tava escuro, então eu achei melhor fazer a volta e... Ou o urso olhou pra você e falou, eu acho que essa carne não deve ser muito boa. Carne de terceira, né? É brasileiro, né? Eu não vou atacar esse brasileiro. Cara, o pessoal fala que a gente precisa descontrair mais no começo, já descontraímos, né? Ficou super descontraído. Ficou descontraído, né? Então, no podcast de hoje, é o podcast 102. A gente vai falar de um assunto polêmico, que é se existe preconceito contra brasileiros ou brasileiras que vêm trabalhar aqui acima dos 40, cara, ou 35. Por 35, porque nessa faixa etária, é uma coisa mais assim, 35, 40 anos, como é que... Só que só antes da gente começar, era até um aviso que eu queria ter passado no podcast passado, e que parece que o YouTube tá sempre mudando essas coisas de você receber notificação de quando tem vídeo novo, etc, essas coisas. Então a gente não vai ficar aqui todo vídeo falando assim, se inscreva, não sei o que, clique aqui, clica ali. Mais fácil, vai no www.planocanada.com, você coloca seu e-mail, que sempre que tiver vídeo novo, podcast novo, a gente manda um e-mail. Eu acho que é bem mais fácil do que a gente ficar toda hora passando as atualizações que o YouTube faz aí, como você recebe os vídeos, né? Não tem o BR, é planocanada.com. Então, Caio, eu acho que antes da gente ir pro tema principal, eu gostaria aqui de pedir para vocês, sugerir a vocês que não ouviram ainda, ir para o podcast número 100, que foi um podcast histórico que a gente gravou, que a gente revelou o nosso grande segredo. Isso não é uma... A gente não colocou esse título, né? Vamos revelar um grande segredo para atrair views, não. E realmente foi um grande segredo que a gente guardou por anos aqui no Canadá, sobre a nossa vida aqui com a nossa família, relacionada à imigração para o Canadá, determinação, persistência. Então, se vocês tiverem interesse em conhecer mais, ainda não ouviram o podcast 100... Foi sequência também, né? Acho que o 99, que a gente contou o 98, que a gente contou toda a nossa história aqui, daí 100 é o final da história, né? Eu acho que foram os podcasts mais pessoais, né? O 98... Sim, 98 e o 100. E o 100. Então fica essa dica aqui para ouvir o podcast 100. É engraçado que a gente recebeu um retorno de um assinante da área VIP elogiando o podcast 100, elogiando, né, o que a gente contou no podcast 100. Eu vou falar o primeiro nome dele aqui. Ele é Ricardo e é engraçado, ele é de Campinas também. Sim, a gente morava em Campinas, no interior de São Paulo. E no dia 6 de outubro, nossa comunidade do Facebook, nossa comunidade privada de acesso restrito a assinantes, ele comentou aqui: família Preza, quero aqui deixar registrada a minha alegria de vê-los unidos em prol de uma causa nobre. Eu sou pai e tenho certeza absoluta que seus pais estão orgulhosos pelos filhos que têm. Bom, né? A nossa mãe sempre teve essa dúvida, né? Será que eu mandei mal ou mandei bem, né? No final das contas, as coisas se encaixaram. Se encaixaram. Vocês são um exemplo de filhos que respeitam e amam os pais. Poxa, porque foi em cima do podcast 100 porque nossos pais imigraram também, então a gente contou toda a história lá. Então esse comentário foi a respeito da nossa história trazendo nossos pais pro Canadá. Então a gente gostaria de agradecer ao Ricardo
Muito obrigado pela mensagem, muito simpática a mensagem, generosa a mensagem. Então vamos só fazer um comentário antes da gente ir para o tema principal sobre preconceito no Canadá no mercado de trabalho para pessoas acima de 35 anos. E também a gente vai entrar no outro tema que a gente está até discutindo aqui sobre essa questão de que as pessoas só falam do lado bom da imigração, não sei o que, então a gente vai entrar... Então são duas polêmicas. A gente vai comentar sobre isso, essa questão de preconceito e essas coisas de que todo mundo só fala o lado bom da imigração. A gente vai entrar nesse tema também. Faz tempo que a gente está para entrar nesse tema. Faz tempo, Então, vamos só aqui comentar uma boa notícia na nossa comunidade. Eu só vou falar o primeiro nome dele, o Silvano. Quem for assinante VIP pode entrar na nossa comunidade do Facebook. No dia 6 de outubro, o Silvano ele descreveu, ele colocou em detalhes o passo a passo do timeline dele, quando ele começou a planejar vir para o Canadá, quando ele aplicou para o visto, etc, etc. Então ele postou dizendo que teve uma ótima notícia, ele teve o visto de estudante dele aprovado, ele colocou aqui: bom dia pessoal, segue hoje minha timeline cheia de percalços, mas graças a Deus, aos irmãos Prez e à comunidade, foi possível eu realizar esse plano, né? Esse primeiro plano de chegar no Canadá. E aí ele colocou, Caio, que ele teve o visto aprovado no dia 29 de setembro. Sim. E vai começar as aulas em Ontário, no interior de Ontário, né? Mississauga. Não sei como pronuncia. No dia 2 de fevereiro de 2017. Sim. Então, parabéns, Silvano, parabéns pelo visto e welcome to Canada, né? Imagina, ele já está se preparando, já está montando a mala já para vir para cá. E aí eu respondi dando os parabéns e o Silvano, de forma muito gentil, disse o seguinte na nossa comunidade: Guilherme, absolutamente nada disso seria possível ou inimaginável sem que houvesse todo o material construído, disponibilizado por você e pelo seu irmão Caio. Esse rapaz aqui. E mesmo nos momentos de desespero foram as pesquisas e a troca de informações na área VIP minha fonte mais completa e confiável. Então parabéns, Silvano. Quem quiser saber mais da história do Silvano, então, é um timeline bem legal, sim, cheio de superações. Né? No dia 6 de outubro, da nossa comunidade. Então, Caio, vamos já para a polêmica, né? Vamos para as polêmicas. Para as polêmicas, né? Você quer escolher a primeira polêmica? Bom, vamos começar do começo aqui. Vamos seguir essa questão do título, porque teve um post na nossa comunidade que basicamente o título do post era "Dificuldades para ingressar no mercado de trabalho canadense com idade na faixa dos 40 anos". Daí, desculpa, vamos dar o primeiro nome e a data, para quem tiver curiosidade. Foi o Everton, no dia 14 de outubro. Ok. Às 10h58 da manhã. Eu também, no meu também está 10h58. E daí ele comenta sobre um amigo que imigrou para o Canadá, ele é residente permanente hoje, e ele colocou assim: eu perguntei se ele tem recebido alguma discriminação no mercado de trabalho canadense com relação à idade dos candidatos na faixa de 40 anos, porque o Everton está nessa faixa, né? E ele fala assim: porque isso me gera muita insegurança, ainda mais por ter um filho pequeno. Hoje, com 43 anos, daí o amigo dele disse, né, que tem 43 anos, ele disse que não é tão forte, o preconceito não é tão forte como no Brasil, mas sem dúvida há sim essa discriminação, e que se soubesse disso ele teria pensado 2 vezes antes, né, de imigrar ou tentar fazer essa mudança. E daí o Everton perguntou isso e ele falou assim: e que o problema é que todo mundo só mostra o lado bom da imigração. Vamos começar por aí, então. O lado bom da imigração. Daí a gente continua. É engraçado, todo mundo quando fala isso, por que vocês não falam do lado negro da imigração, o lado B da imigração, né? Vamos jogar mais lenha nessa fogueira aí, porque há muitos anos a gente já tem aí o Canadá Brasileiros, né? O podcast já está com 102 edições. E se vira ou mexe, assim, não é muita. Vira ou mexe, mas assim, tem aquela pergunta de que vocês só mostram o lado bom do Canadá, ou só o lado bom da imigração. Então vamos misturar esse negócio de imigração e também o lado bom do Canadá. Esse negócio de que nos vídeos a gente sempre mostra o lado bom do Canadá, né?
Eu acho que quando uma coisa é boa ou ruim, e sempre em relação a outra, você tá rápido ou devagar em relação ao poste, ou em relação a um carro que está passando na rua. Eu acho que tudo é ruim ou bom em comparação a outra coisa. Você tem que ter parâmetros, você tem que estipular parâmetros para poder fazer um juízo de valor, se algo é ruim ou é bom. Sim. E eu acho que para o Canadá, que comparação que eu sempre faço? Se você comparar o Canadá a qualquer outro país do mundo com relação à imigração, o Canadá é um dos melhores lugares, um dos melhores destinos. Eu acho que isso daí é algo inegável. Sim. Acho que não é ainda algo mais para os brasileiros que estão vindo do Brasil. Não, pensa só, imagina um gringo aqui, um canadense tentando emigrar para o Brasil, a burocracia que não deve ser. Sim, Ou, imagina só, eu acho que a nossa história passa por isso. O plano inicial do Caio, antes de vir para o Canadá, que ele veio antes, eu vim depois, era de aplicar para a cidadania italiana. Nossa família conseguiu, nossos primos já tinham conseguido, era só a gente ir lá e aplicar. E o Caio descobriu que era mais fácil vir para o Canadá e tentar a imigração aqui do que para a Itália e pegar a nossa cidadania italiana. Sim. Então você já vê por aí, né, que o Canadá, a gente não tem parente nenhum. O nosso bisavô, avô, não eram canadenses. Sim. E mesmo assim o Canadá estava mais aberto do que a própria país, no caso a Itália, que é o país dos nossos avós, da nossa família, né? Então, se você comparar com a Europa, outro país, por exemplo, a minha esposa é alemã, é uma grande dificuldade se eu quiser ser cidadão alemão. Eu posso até ir morar, porque eu sou casado com ela, mas se eu quiser ter a cidadania alemã, é uma coisa extremamente complicada, quer dizer, mais complicada do que a cidadania canadense. E aí, Caio, eu até passo para você. Você conseguiria conseguir você é casado com uma japonesa. É fácil conseguir uma cidadania japonesa? Não, é muito difícil. Isso porque minha esposa é japonesa. Você imagina se eu saísse do Brasil, fosse pro Japão aprender japonês e tentar imigrar pelo Japão. Muito mais difícil. Eu tinha um brasileiro amigo meu aqui que era neto de japonês. O avô dele migrou pro Brasil, eles abriram uma indústria no Brasil, e ele falou assim, é quase impossível, para mim é muito difícil. Eu mesmo sendo japonês, né, sendo neto de japonês, é muito difícil eles me aceitarem lá e dar a cidadania. É muito mais fácil. Por que eu falei, porque a conversa começou, eu perguntou, por que você está aqui no Canadá, você não está no Japão? Eu vou, porque aqui no Canadá é mais fácil de migrar do que eu como japonês emigrar para o Japão. Então, se você compara o Canadá com os países desenvolvidos, onde as pessoas têm interesse em migrar, você vai ver que o Canadá é um dos países mais abertos para a imigração. Então eu não consigo entender quando as pessoas criticam o Canadá desse ponto de vista. O Canadá está fazendo uma falsa propaganda, está traindo brasileiros, traindo imigrantes para cá, quando na verdade não é bem assim. A verdade é que a verdade é bem assim. O Canadá está recebendo uma média agora de 300 mil imigrantes por ano. Somente no final do ano, nos primeiros meses desse ano, de 2016, o Canadá recebeu acho que mais de 30 mil imigrantes da Síria, refugiados de guerra, pessoas que não falam inglês, não tinham dinheiro, não tinham nada. O Canadá recebeu eles aqui. Então eu não consigo entender, não há um país mais aberto e bondoso com estrangeiros. Os nossos pais acabaram de migrar. Os nossos pais vieram aqui só para ficar. Eles aceitaram os nossos pais aqui. Então não há país mais, pelo menos eu não conheço. Eu gostaria até que alguém me mostrasse o contrário disso. Não há país no mundo hoje que receba mais os estrangeiros do que o Canadá. Talvez a Austrália aí. Talvez. Mas não está no mesmo patamar, né? Está no mesmo patamar. Essa que é a verdade. Um sistema de imigração muito parecido. O Canadá, inclusive, copiou, assim, se inspirou no sistema, o novo Express Entry, num sistema australiano. Sem dúvida, Austrália, Nova Zelândia. Falar mal desses países, estão tirando a gente de países com problema, com guerra, com problema financeiro, que nem no Brasil, problema político igual no Brasil, e está dando chance de você começar a sua vida de novo aqui. Como que isso é negativo? Você tem uma mente muito distorcida da realidade, tem uma visão muito negativa das coisas para não conseguir ver, para mim, essa verdade clara e cristalina a respeito da imigração. Você tem a oportunidade de começar a sua vida num país como o Canadá. Que se a gente comparando, porque sempre quando a gente faz comparação, que a gente faz vídeo, que a gente comenta, que a maior parte das vezes, lógico, é positivo, é porque a gente tem como parâmetro aqui o Brasil. E também a gente está fazendo vídeo para brasileiros, que tem como parâmetro o Brasil. Então é lógico que a nossa opinião, a maioria das coisas que a gente vê aqui é muito melhor do que no Brasil. Qualidade de vida, principalmente.
Então não tem motivo da gente ter eu não consigo ter uma opinião diferente a respeito disso, porque, primeiro, eu sou extremamente grato por essa oportunidade que o Canadá deu, de poder estar aqui, de poder ter minha família aqui, de poder você mais ou menos está aqui, os nossos pais. Você tem que me, como o Zagallo costumava dizer, cara, vocês vão ter que me engolir, pô. Então, seria não sei até o termo melhor, eu ir contra isso, toda essa oportunidade que o Canadá deu. E sabe uma coisa que também me incomoda, cara, já que a gente está nesse tema, é esse negócio que você está comentando, de que o Canadá não é tão bom assim, é uma ilusão. Eu cheguei aqui, o Canadá não é tão bom assim. Quando a pessoa fala isso, eu sempre pergunto, o Canadá não é tão bom assim em comparação a qual país? Ou você está comparando com o país, o Alice, o País das Maravilhas. Você criou um país perfeito e você, de forma muito injusta, está comparando o Canadá com esse país perfeito. Porque se você comparar o Canadá país... não é perfeito. O Canadá não é perfeito. Eu não sou perfeito. Se o Canadá fosse perfeito, eles não me aceitariam. Você que faz esse comentário também não é perfeito. Exatamente. Ainda bem que não é perfeito. Se o Canadá fosse tudo correto, eles não me aceitariam. Sim. Eu imagino. Não é? Porque eu, sinceramente, a gente já gravou vídeo sobre isso no nosso outro site. A gente não é. A gente nunca é melhor que ninguém. A gente, por contrário, a gente era considerado os piores alunos, os funcionários regulares. A gente nunca se destacou no Brasil. Então a gente... Eu tranquei minha faculdade no Brasil, vim pra cá com colegial completo. Colegial completo, né? A gente não... por isso que eu acho que se a gente conseguiu, por que você que tá na sua casa não consegue? Porque eu vejo, tem pessoas que às vezes estudam um pouco pro IELTS 6 meses, conseguem tirar nota mais alta do que eu estudando um ano aqui. Então, eu acho que é acessível, sim. E, voltando ao que eu tava dizendo, Caio, sobre... Se você comparar o Canadá com outro país, o Canadá não é ruim. O Canadá é o melhor. Por exemplo, eu sempre vou para a Europa porque a família da minha esposa mora em Berlim. Então o meu filho tem que ver os avós em Berlim, então eu sempre estou indo para a Europa. Então, se você comparar, por exemplo, empregos. Empregos. O Canadá está no topo em termos de possibilidade de você trabalhar. Na Alemanha, que é um país mais rico da Europa, não é tão fácil. Sim, você conseguir eu sempre converso com meus sogros lá, não é tão fácil. Você perdeu o emprego lá, não é que nem aqui no Canadá, que dá pra você mandar currículo, o cara liga pra você na sua casa e te chama pra uma entrevista. Então, se você comparar com outros países, com relação ao emprego, o Canadá tá no topo. Segurança. O Canadá é um dos países mais seguros, com todo o problema que pode acontecer. Se você comparar com o Brasil, nem compara, que é um absurdo. Por isso que a gente fala, o Canadá é extremamente seguro. O Canadá, pra você que é brasileiro, pra gente que veio do Brasil, o Canadá é extremamente seguro. Agora, a minha esposa acha seguro. O Japão já não em relação ao Japão. A minha esposa, ela acha, não, é seguro, mas assim, ela tem um parâmetro diferente, porque ela é japonesa. E o Japão, assim, é mais seguro ainda. Coisa que eu jamais achei que eu fosse ficar num lugar tão seguro quanto o Canadá, só que eu mudei a minha opinião quando eu fui pro Japão, porque o Japão é absurdo, né, a segurança no Japão. Mas pra gente que é brasileiro, e até pra gente que já tá aqui faz muito tempo, quanto? 12 anos? Você... 10 anos, 11 anos, vou fazer 11 anos agora. A gente ainda acha super seguro, entendeu? Então tem essa questão do parâmetro. Que negócio é relacionado ao quê? Aí você vê brasileiro falando mal do Canadá, não sei o quê, mas o Brasil é muito pior, mas muito pior na maioria das coisas que aquela pessoa está criticando. O Canadá está muito acima, o que eu sinto, da Europa em tudo. É só você sair aqui do aeroporto de Vancouver e descer no melhor aeroporto da Alemanha que você já sente a diferença. Não é a mesma infraestrutura, é um aeroporto lotado, é desorganizado em comparação a Vancouver, né? Então só de eu sair aqui e ir para a Europa eu já percebo isso. De conversar com meus sogros eu percebo isso. Então, você comentou várias vezes, quando você vai no supermercado lá, às vezes é preço das coisas, né? Ou até essa parte que você sempre viu, o negócio de carros, né? Que aqui é bem mais acessível. Né? É tudo muito caro. Na Alemanha, a única coisa barata é comida. Comida e bebida, acho que é de propósito, né? O governo fala, deixa esse pessoal meio bêbado, porque senão o pessoal se revolta de novo. Então bebida é muito barato lá. Lembra que às vezes eu até tirava no meu Facebook, coloco vinho francês, 2 euros. Eu coloco lá no meu Facebook, né? Quer dizer, comida e bebida, principalmente bebida, é muito barato lá, mas carro é caríssimo na Alemanha.
Muito caro. Então, até aqui é melhor, aqui é mais acessível. Eu não vou dizer os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é uma coisa à parte. Né? Eu acho que os Estados Unidos ele tem um sistema. Talvez o melhor lugar para você. Talvez. Para você morar, não sei. Porque é muito grande. É muito grande, tem muita opção. Né? O Canadá tem. Mas está complicado para migrar para os Estados Unidos. É claro, não aquele esquema que você vê no YouTube lá, de migrar de forma... Não quer ficar out of status, né? Quando eu era mais jovem, você estava ilegal nos Estados Unidos. Agora eles criaram um nome que chama out of... Ficar fora de status. É incrível, né? Como o pessoal brinca com as palavras. Mas os Estados Unidos não é fácil de migrar. Não é fácil. A gente tem amigo morando nos Estados Unidos e para eles foi bastante difícil migrar. Né? Só para, antes da gente continuar, só dar um corte, né? A fita tá acabando? A fita tá acabando. Você está ouvindo o podcast do Canadá para Brasileiros. Logo após o término desse episódio, visite o endereço www.planocanadá.com e receba conteúdos exclusivos sobre imigração, trabalho e estudos no Canadá. Continue ouvindo agora o podcast com o Caio e Guilherme. Então, já rebobinou a fita? Já. Lembra na época de VHS? Você alugava o filme. Eu coloquei no lado B já. Já voltou. Não, tá bom. Só para saber, né? Se a fita voltou. Então a gente estava falando exatamente disso, né? Se você compara o Canadá com um país de verdade, não com Alice, o País das Maravilhas, o Canadá, ele na melhor das hipóteses, ele está igual ou acima. Então eu não entendo essa visão totalmente idealizar um país perfeito e comparar ele. Eu também não entendo. Brasileiros que já estão aqui e ficam falando mal do Canadá, ou falam assim, não é bem assim, não é. Por que não volta pro Brasil? Ele não volta, né? O pessoal gosta de falar mal. Voltar ao Brasil não volta. Agora, porque a mensagem que a gente quer passar para vocês, porque quem está assistindo a gente está no Brasil. Qual que é a mensagem mais precisa que a gente pode passar a respeito desses temas, tendo um parâmetro que você tem hoje em dia. Porque se eu chegar e falar assim, às vezes eu posso chegar pro Guilherme ter uma conversa e falar assim, Guilherme, eu nem gosto muito daquilo lá, ou que tá acontecendo aqui, ou alguma coisa relacionada à eleição. Mas esse é o parâmetro nosso aqui, que tá no Canadá já há mais de uma década. Se eu falar isso pra você, você talvez não vai conseguir processar, eles estão falando mal, mas é isso em relação a quê? Em relação à vida que eles têm lá. Entendeu? Então, assim, a gente fala da forma que a gente considera mais preciso para você, o mais sincero possível, usando os parâmetros que você tem. Porque a gente vê muito a pergunta, as pessoas ficam inseguras, será que o Canadá, a economia, como vai ser a economia do Canadá, como vai ser o negócio de segurança, etc. E então a pessoa joga um monte de problemas, ele pega o lado negativo do Canadá e joga isso como assim, talvez não seja bom ir pro Canadá. E a minha resposta sempre é a mesma, pelo menos para os próximos 100 anos, o Canadá vai estar muito acima do Brasil. Isso daí é só você vir para cá, pro Canadá, para você ver. É um país muito rico, com pouca gente, com uma infraestrutura espetacular, ou seja, se você tem uma infraestrutura boa, você consegue crescer o país. Se as coisas começarem a piorar agora, você vem pro Canadá, você ainda não vai ver essa diferença enquanto você estiver vivo. O negócio vai demorar muito ainda, né? Se as coisas começarem a ir pro buraco agora, você não vai ver. Né? Nem eu, nem talvez nossos filhos ou netos. Eu não vou ver. O Canadá ele é um país muito rico, né? Então, cara, eu acho que... Agora, vamos entrar na questão do emprego agora. Na questão do emprego, né? Na questão do emprego. Daí até continuando essa questão, né, que o amigo dele tem um ótimo currículo, ele só recebia propostas de trabalhos não muito boas, né, vergonhosas. Então é isso, daí o resto do e-mail não tem muito o que... Então é um brasileiro que está aqui no Canadá dizendo que há preconceito não igual ao do Brasil, mas que há preconceito contra pessoas, que nem ele colocou aí na faixa dos 40. O mercado de trabalho canadense tem algum preconceito contra esse tipo amigo dele tem, eu acho que 2 graduações, tem 2 pós, tem diversos artigos, estudos publicados... Eu também não vou dar muito detalhe exatamente como está aqui, até porque... No Brasil o pessoal estuda muito às vezes, né? Eu acho que estuda até demais. Tem áreas que não tem que estuda. O Brasil ele tem muito título. Título, né? Para colocar na parede, né? Porque tem determinadas áreas, por exemplo, na minha área profissional, eu sou formado no Brasil, né? Eu não exerço mais
tanto essa profissão que é de jornalista, né? É uma profissão que se estudar muito não é bom. Eu lembro que eu sempre ouvia isso na redação. A melhor coisa é você ir para uma redação de jornal e cobrir buraco de rua, assassinato, acidente. É a melhor escola. Estou falando da minha profissão, né? Não estou generalizando. É você ir para o mercado de trabalho e começar a trabalhar. Para minha área também. Minha antiga área, que eu fazia análise de sistema no Brasil. Também a melhor coisa é você começar a trabalhar já, fazer o máximo curso online para estar sempre atualizado e eu acho que pelo menos nessa área, assim, se você quer entrar na programação, essa coisa de web, design, não sei o que, fique longe da faculdade, só vai te atrapalhar. Posso te fazer uma pergunta então, cara? Pode? Pode. Você tem 2 candidatos. A gente sempre está contratando pessoas para trabalhar com a gente, às vezes é um freela, é só para um trabalho. Você tem 2 candidatos para fazer um design do Canadá para brasileiros. Um tem doutorado, você vê lá o perfil dele, ele tem doutorado, PhD, etc. Mas a experiência, ela não, pelo menos no currículo está pequena a experiência. E um outro, ele só fez um college. Ele tem uma grande experiência, o portfólio dele te impressionou. Quem que você contrataria? Lógico que é a pessoa que tem mais experiência de trabalho e que tinha mais trabalho para mostrar. Agora, será que eu leio a resposta que eu dei? Porque eu dei 3, eu dei 3 respostas no post. Nosso post. Então, o que eu vou só ler o início da primeira resposta que eu dei. Eu coloquei assim: a famosa tendência de querer colocar a culpa em um fator externo para justificar problemas internos. Isso é muito comum em homens que imigram, muito mais do que nas mulheres. Polêmica. Abre parênteses. As mulheres, a longo prazo, se adaptam muito melhor a essas diferenças profissionais e sociais. Falo isso porque observo esse mesmo comportamento por pelo menos 10 anos. É o famoso status brasileiro que a pessoa perde quando ela imigra e às vezes precisa dar um passo para trás na carreira e acaba com o ego ferido, achando que ela deveria estar melhor colocada em uma escala social, que por sinal aqui é bem diferente do Brasil, só que a pessoa ela não percebe. Daí eu coloquei, talvez todos esses títulos que essa pessoa tem, porque ele tinha listado os títulos que a pessoa tem de trabalho, impressionante. Eu falei, talvez tudo isso seja um problema. Isso bloqueia a pessoa a produzir, aprender, adaptar e acaba isolando ela num patamar que não existe na atual circunstância. De estar aqui no Canadá. Ela não pode querer o mesmo reconhecimento que tinha no Brasil aqui no Canadá a curto prazo. Então é o ego do homem, Caio. Você gostaria de falar sobre o ego do homem? Que eu acho que é uma coisa que mais me chamou a atenção quando você estava falando é isso, que você falou assim, ó, esse tipo de recusa a pegar um trabalho mais simples, porque você tem bastante título, faculdade, etc., vem muito mais do homem do que da mulher. Eu concordo com você, eu vejo isso. O homem já faz anos. É o homem latino, é o latinão, né? O homem latino, ele tem isso, né? A gente é latino, a gente sabe disso, a gente é homem, a gente sabe disso. O homem, ele tem esse negócio de... Principalmente quando, a partir dos 35, 40 anos, de você fazer um trabalho mais simples. Sim, aí você não pode... Vamos supor, você tem várias graduações no Brasil, tem pós, você não pode chegar no Canadá e querer que você só continua a sua carreira de onde você parou. É isso que é difícil de entender. A pessoa ela acha que ela vai continuar, ela vai parar a carreira dela no Brasil naquele ponto e ela pode continuar aqui. Não, pode ser que dê certo? Pode ser, depende, gente. Cada caso é um caso. Mas você tem que estar preparado para dar um passo atrás na carreira. Ou começar de uma outra forma. Ou pensar alguma forma de... Ou você muda de área. Ou você começa em uma área relacionada à sua. Ou você realmente fala assim, ó... Eu não tô nem aí, eu tenho que voltar a fazer coisas que eu fazia 10 anos atrás no Brasil. Tudo bem, isso não é... Eu imigrei pro Canadá com outras prioridades. E eu vou fazer isso. Vou começar por baixo, vou começar fazendo meus contatos, vou me adaptar o máximo possível, vou me dedicar no inglês, porque daí quando eu for numa entrevista eu consigo me expressar bem, eu consigo, se a pessoa perguntar, nossa, você não é overqualified, eu vou conseguir conversar com a pessoa bem. O duro é que você chega aqui com um monte de diploma, você não fala inglês bem, você vai numa entrevista... Dá um bloqueio lá. Você bloqueia, você está tentando entrar... Você quer se colocar num mercado e... Só que é muito difícil, porque você acabou de chegar aqui, as pessoas não entendem ainda... Você coloca no seu currículo que você estudou em tal Universidade do Brasil, as pessoas aqui não conhecem isso. As empresas que você trabalhou, a pessoa não conhece. Às vezes também a forma que você coloca no currículo, você não soube se expressar em inglês... Essas atividades que você fazia lá, os resultados que você tinha, entendeu? Então existe um momento de adaptação.
Agora, você usar isso e colocar em xeque ser, talvez não... Há um preconceito. Há um preconceito, querem, né? Ou se eu soubesse disso eu não teria feito. Talvez seria realmente, se a sua prioridade é essa, talvez seria melhor você ter ficado no Brasil mesmo, entendeu? Porque o que a gente vê, realmente as pessoas que dão bem aqui no Canadá, a gente tem diversas, dezenas de assinantes VIPs que já estão no Canadá, assinantes VIPs já imigraram para o Canadá, a gente conhece brasileiros aqui que já emigraram, e quando a maioria das pessoas, essas que são satisfeitas, estão felizes, é porque elas imigraram para o Canadá por um outro motivo. Um motivo muito mais de querer ter a família aqui, querer que os filhos cresçam aqui, ter uma qualidade de vida, querer ter segurança. Ela não se importa muito com esse status social de que eu sou o gerente dessa empresa, ou estou aqui, ou estou ali. Aqui é tudo, um gerente de uma empresa, ele mora no mesmo lugar de um cara que trabalha como mecânico numa oficina. A diferença de salário não é tão grande como é no Brasil. Não tem aquela pirâmide social que é no Brasil. Então você vai fazer compra no mesmo lugar que esse cara que tem um cargo muito que no Brasil seria até... como é que eu... Um cargo de qualificado? Desqualificado. Um cargo que a pessoa, vocês vão estar na fila do mesmo supermercado. Entendeu? Então se você não chega aqui, você não entende isso... você acha que você estaria se rebaixando, aí você realmente você não entendeu nada do que é essa coisa de você sair do Brasil e migrar para o Canadá. Entendeu? Eu até sempre falo, se o seu principal motivo é profissional, é crescer profissionalmente, você pode ser esse tipo de pessoa que vai tomar um tombo depois, de falar assim, tem discriminação, ou o Canadá não era como eu achava. Entendeu? Então, não sei se tem mais alguma coisa... Não, o que você... Eu coloquei bastante. Sim, você colocou. O que você está colocando aqui é exatamente isso. Ao invés de você colocar a culpa no Canadá, é ver o que você pode fazer e melhorar. Você estava até falando, né? Você chega aqui e não sabe falar inglês direito, ou não entende, né, como se comportar na entrevista. Eu acho que isso eu acho que seria uma dica boa do podcast. É você ter essa parte social já mais refinada, assim, de você entender como conversar com o cara. Eu vejo que as pessoas que conseguem emprego aqui no Canadá, vai primeiro dessa parte social, do cara chegar, hey, hi, how you doing, né? Faz umas piadas de rock e tal. Sabe essa coisa social que a gente tem no Brasil? Você sabe como você chega no brasileiro e fala, blá, 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 blá. Aqui no Canadá é diferente, então você tem que pegar eu acho que a parte social, você se apresentar primeiro como pessoa, aquele cara é legal, acho que eu vejo esse cara trabalhando comigo. Isso daí é mais importante que você já pegar os seus currículos assim, fazer assim, e jogar e colocar na frente do entrevistador canadense. Eu acho que isso que entra tudo aquela coisa de adaptação. Tem gente, vamos supor, que não se adapta, ou quem fala às vezes mal do Canadá, ou imigrou, ou quer imigrar, ou tá no Brasil ainda, querendo achar uma desculpa para não imigrar e falar assim, não sei o que, a questão social, ou essa questão de preconceito, ou clima, ou essas coisas, eu não me adaptei, o Canadá é muito diferente. Só que o ponto é o seguinte, não coloca a culpa no Canadá. A culpa é da pessoa. Se você não se adaptou com frio, a culpa é sua, não é culpa do Canadá que é muito frio. Porque tem outros que se adaptaram. E não, aí você sabia que era frio antes de vir. Sim. Então, a maior parte dos problemas de adaptação que as pessoas têm é um problema interno da pessoa. E às vezes é um bloqueio que a pessoa tem, pode ser, e muitas vezes é um bloqueio da língua, é um bloqueio do idioma. Porque quanto melhor você falar o idioma, mais fácil vai ser para você fazer network para conseguir um emprego, ou interagir com outras pessoas, interagir com um canadense. Então, assim, existe o que você precisa estar ciente é que é uma mudança fácil? Não é uma mudança fácil, às vezes. Tem os obstáculos. Só que quais são suas prioridades? É a questão de qualidade de vida, a questão de você morar num lugar tranquilo, você querer que seus filhos cresçam também com maior segurança. Eu acho que a partir daí, se você realmente trabalhar com o mindset, nessa mentalidade que o seu principal propósito é esse, o Canadá é um país maravilhoso para morar. Isso aí é sem dúvida. Eu sempre faço um teste com a pessoa. Uma pergunta que eu faço no Brasil, você sempre domingo vai em churrasco com aqueles 50 pessoas?
Ou você gosta de jogar futebol de terça e quinta com os amigos, isso daí é a base da sua vida. Você não consegue ficar sem o futebolzinho de terça e quinta e o churrasco de domingo. E eu acho que isso daí são perguntas-chave para ver se você iria se adaptar aqui. Porque eu vejo que as pessoas que adaptam bem aqui eram aquelas que no Brasil eram aquelas pessoas mais tranquilas, ficavam em casa, jogando videogame, assistindo filme, né? E tem um perfil que se dá melhor aqui no Canadá. Não, né? Sim, tem um perfil. Mas eu acho que o perfil está muito mais relacionado para você entender essa coisa que nem verão. A gente fica super fora no verão, a gente faz muita coisa no verão, né? A gente, até pro site, a gente gravava muita coisa fora. O tempo começa a esfriar, você muda a sua rotina e todo mundo muda a rotina. Entendeu? Não tem mais tanto futebol no campo, não tem tanta coisa fora, não. As pessoas são atividades mais internas. O país inteiro muda com isso. No verão é muito quente, no inverno é muito frio, então as pessoas se adaptam a isso. E às vezes o que pode acontecer é que o brasileiro às vezes não se adapta bem. Tem gente que pode não se adaptar com isso. De que entendeu, o tempo está esfriando, agora vai vir uma época, né, que não tem tanto sol, tal, não sei o que, vai ficar mais frio. Mas o que a gente viu aqui, a maioria das pessoas que a gente conhece aqui se adaptam muito bem a isso. Essa que é a verdade. A maioria se adapta bem. Aquilo que a gente está falando desses casos que a gente viu é uma minoria. E até estranho quando vai para o Brasil de férias, né? É muito comum, né? A gente tem amigos, assinantes que vão para o Brasil e eles estranham. Eles falam assim, foi bom nos primeiros 3 dias, depois não via lá. Exatamente. Isso é uma coisa muito comum. Depois que você já está um tempo aqui, a pessoa vai para o Brasil, ela com exceção dessa coisa de matar a saudade da família, tudo, não sei o quê, a pessoa queria voltar o quanto antes. A maioria das pessoas que a gente conhece, as pessoas se adaptam muito bem, as pessoas adoram o Canadá, as pessoas não querem voltar ao Brasil, e das que não imigraram ainda, mas já estão aqui, as pessoas estão fazendo de tudo para poder ficar. O motivo que a gente decidiu abordar é que existe uma minoria, e eu acho que muito disso é causado até pelas pessoas que estão no Brasil ainda e fica tentando achar pelo em ovo de que será que não é tão boa? Às vezes a pessoa está achando uma desculpa realmente para falar assim, não, é muito difícil, eu vou ficar no Brasil e boa. Cara, se não tiver nada a dizer, eu gostaria de fazer um último pedido para as pessoas assistirem o vídeo do Porsche, do Lego. A gente gravou um vídeo. Foi divertido, foi né? divertido. O pessoal ficou pedindo pra gente fazer. A gente faz uns testes de carro só por diversão. O pessoal ficou pedindo, vocês vão gravar. A gente sempre recebe. Por que vocês não testam um Porsche? Por que vocês não testam um Porsche? A gente testou um Porsche, só que um Porsche desse tamanho, assim, a Lego, né? E tem um pessoal ficou bravo. Quantas peças? Quase 3 mil peças. 2.700 peças, né? Então tem um vídeo no nosso YouTube, a gente mostrando um Lego Porsche. E tem um pessoal que ficou bravo. Falou, pô, que absurdo, que ridículo vocês gravarem isso. Senso de humor, né? Senso de humor zero, né? Zero. A gente fez uma piada aí com o pessoal. Então até o próximo podcast, até o podcast 103, né? O próximo podcast 103. Então é isso. Obrigado, um abraço. Tchau. Tchau.